Boa noite. O Roda de Entrevista desta semana vai falar de artes. A nossa convidada especial é a professora, ilustradora, artista plástica e escritora Cissa Fittipaldi. Vamos falar de sua premiada carreira, incluindo experiências e aprendizados com os índios Yanomami. E o fato mais recente é a indicação dela para o prêmio Hans Christian Andersen, o mais importante da literatura infanto-juvenil, considerado quase que o prêmio Nobel desta área. Professora, artista plástica, Cissa Fittipaldi, boa noite, um prazer tê-la aqui com a gente. Boa noite, prazer é meu. Muito obrigada pelo convite para todos vocês. E ajudando a gente aqui a entrevistar, a conversar com a professora Cissa Fittipaldi, Malu Longo, jornalista, mais uma vez com a gente, colaborando com o seu conhecimento nessa área também. Malu, boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigada, é um prazer estar aqui. Salve Juliano, professor da Universidade Federal de Goiás, jornalista e design gráfico. Tem alguma história junto também com a professora Cissa, depois você vai contar, né, Salvo? Boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Enzo. Boa noite a todas e a todos. Prazer estar aqui também. Prazer reencontrá-lo, trabalhamos juntos durante mais de 10 anos, né, agora em instituições diferentes. Professora, artista plástica, ilustradora, escritora e um pouquinho mais, Cissa Fittipaldi. Fala pra gente dessa segunda indicação, né, do prêmio Hans Christian Andersen, que é o mais importante da literatura infanto-juvenil. Como está essa indicação? Quando sai o resultado? Eu sou candidata, assim, pela segunda vez nessa segunda retomada, né, de indicações ao prêmio, junto da escritora Marina Colasanti, que também está sendo indicada pela segunda vez. É uma parceria bem bacana para mim, uma honra estar compartilhando essa indicação com uma escritora tão renomada, uma escritora tão importante para o cenário da literatura infantil. E existe uma instituição internacional, que é o International Board on Books for Young People, que é o responsável por cuidar um pouco assim da qualidade do que se faz para crianças em literatura no mundo, em livros, e que é a fomentadora, a instituidora desse prêmio. Que eu posso te dizer que normalmente os indicados são artistas mais velhos, é uma tradição europeia um pouco, de se premiar uma trajetória e não um projeto que esteja no momento dando certo, né? E também um pouco o contrário do que acontece um pouco aqui na América, que a gente tem uma tendência a premiar a juventude, quem está se lançando, quem está dando aquele grande salto no escuro que é a vida do artista. Ao contrário disso, esse prêmio ele lança uma mirada para uma trajetória. Então é uma trajetória de 30, de 40 anos de trabalho. E como eles acessam o seu trabalho? Está em Goiás, no meio do Brasil. Como esse trabalho chega até a Europa? Tem assim um percurso que mais ou menos acaba acontecendo, né? Ele é constituído por participações suas em eventos no exterior, principalmente quando você é convidado para expor nas grandes feiras, como a Feira de Bolonha, é o principal local de promoção de um artista, ilustrador e escritor, porque é a maior feira do mercado editorial do setor no mundo. Ela é gigantesca realmente, é um lugar onde você tem a oportunidade de conhecer a produção internacional e também de se colocar. E o Brasil, por intermédio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, tem um lugar marcado, tem um stand. Todos esses... O Brasil é referência nessa área? O Brasil não é referência nessa área. O Brasil busca se aprimorar por intermédio dessa troca com outros países, em busca de conhecimento, aprimoramento, né, dos profissionais. Nos últimos 10 anos, a gente tem, sim, grandes ilustradores, inclusive o último vencedor do prêmio Hans Christian Andersen, aliás, o último não, o penúltimo, é um ilustrador brasileiro, Roger Mello. Ele, sim, acabou fazendo com que o Brasil se tornasse uma referência em ilustração para o mundo, né? E nós tivemos 2 exposições em homenagem à ilustração brasileira na Feira de Bolonha. Eu tive a honra de participar das 2. Uma nos anos 90, 94, que ajudou a promover o Brasil como um país criador, como um país criativo.
E agora, recentemente, 2014, que realmente consolidou com toda uma nova geração de ilustradores que tem muita potência estética, um trabalho com muita potência. Então, além da Feira de Bolonha, Salve, tem uma série de outros eventos internacionais, a Bienal de Bratislava, que você concorre, você manda o seu portfólio e é selecionado. E hoje em dia temos também a Ilustrarte em Portugal, que é uma feira, é uma exposição de ilustração renomada. Então, são esses eventos que pipocam aqui e ali que vão ajudando a construir a sua carreira, seu portfólio, né? E também a sua visibilidade. E o principal é o que você tem publicado. Cissa, eu entendo que a sua carreira ela tem um perfil bastante interessante de criar uma nova identidade para a literatura infanto-juvenil. Vamos começar lá dos seus primórdios. Assim. O seu pai teve uma luta grande para criar um novo perfil para a literatura brasileira, desde quando ele presidiu a Câmara Brasileira de Livros e também o Sindicato Nacional de Editores de Livros. Né? Eu queria saber assim, essa influência que você teve dentro de casa, como é que foi isso? Olha, acho explica o seu pai, Mário Fittipaldi, né? Fittipaldi. O meu pai, assim, eu acho que, para minha formação pessoal, claro que eu respeito muito a carreira, todo o empreendimento que o meu pai fez a nível institucional, Sim. pela posição do livro, pela valorização do livro e da leitura no Brasil e também do livro brasileiro no exterior, porque ele foi o cara que inventou a Bienal do Livro. Uhum. Ele lutou por isso. Foi aquela uma ideia, famosa do IMB, etc. Aquela famosa. Né? Começou no prédio do Ibirapuera, ele acontecia no prédio da Bienal, por isso que também se chamou Bienal, pelos dois motivos, pelo fato de ser no prédio da Bienal e pelo fato de acontecer a cada 2 anos. Então, isso foi uma coisa muito... Ele também trabalhou muito pelas políticas do livro no Brasil, para que houvesse isenção de alguns impostos, porque é muito complicado fazer livro no Brasil, o papel todo era importado, não é fácil, né? E você vê que, hoje em dia, a gente tem uma indústria editorial muito consolidada. Na época, meados dos anos 70, não era assim. Mas eu acho que, do ponto de vista de uma influência pessoal, talvez o meu avô, que é o pai dele, e que foi um dos primeiros editores do Brasil, ele foi considerado o decano dos editores do Brasil, talvez ele tenha exercido uma influência maior na minha formação, por ser um grande contador de histórias, um cara que, quando Qual eu era... o nome dele? Saverio Fittipaldi, um italiano que chegou no Brasil depois da Segunda Guerra e iniciou como livreiro no Rio de Janeiro. Ele era dono da Livraria João do Rio, que se tornou um ponto de encontro de escritores. Ele era muito amigo do João do Rio, amigo mesmo, amigo íntimo do João do Rio. Então, tinha essa coisa de ser também participar da vida de um cronista da vida da cidade, participar um pouco dessa vida intelectual do Rio de Janeiro. Meu pai nasceu lá, minha família toda, então, podemos dizer que é italiana e carioca. Mas depois vieram para São Paulo e continuaram a vida de editores aqui. Então, acho que o meu avô, ele tinha assim, um perfil de vida e um jeito de ser, um modo de fazer as coisas que ele compartilhou mais comigo do que o meu pai, que teve uma trajetória um pouco mais política, sabe? Entendi. E o que te trouxe a Goiânia? Eu me casei em 1980. O meu marido tinha um trabalho aqui no Centro-Oeste e eu achava que como artista podia sobreviver em qualquer lugar, né? Eu teria ferramentas de trabalho em qualquer lugar e vim para cá para iniciar uma vida nova aqui. Foi bem difícil me adaptar, porque eu estava vindo de São Paulo, então eu estava acostumada com uma certa mobilidade, com uma certa... ritmo diferente, né? Ritmo, inclusive uma vida cultural um pouco mais intensa, né? Mas acontece que eu morri de amores pelo Centro-Oeste, né? Centro-Oeste é uma paixão na minha vida, eu gosto muito da paisagem do Cerrado, eu sou louca pela paisagem do Cerrado, adoro andar no Cerrado e
Goiânia é uma cidade que foi muito hospitaleira em várias etapas da minha vida. Então, o que essa gosto paisagem do Cerrado influencia na sua atividade, na sua inspiração? Ver, enfim, esse sol forte, essas plantas grossas, esse ar árido, o que influencia? eu acho que vai tudo virando desenho e Vai ilustração. pegando aí, vamos lá. Você sabe que eu fiz um trabalho recentemente, meu último livro... Aqui, ó. Tá. Deixa eu te ajudar aqui. Então, enquanto você fala, eu mostro aqui para o Sérgio. Meu último livro é um livro sobre a África. A história é uma história da Etiópia. A Etiópia é um deserto, nessa região onde esse conto acontece, é um deserto. E um pouco da paisagem de Goiás me ajudou a construir essa paisagem lá, porque um país onde eu não posso ir, onde eu não posso viajar para fazer uma apreensão visual direta, eu preciso contar muito com pesquisa, né? Então, o meu levantamento de imagens para desenhar a Etiópia foi de mais de 1000 imagens. Se você me permita, essa imagem, inclusive, vamos jogar. Aí, obrigado, gente. Essa imagem tem relação com a Etiópia? Tem. Essa é uma típica imagem de uma família dentro de uma casa comendo a comida típica da Etiópia, no seu modo de comer, no seu modo de sentar. Eles colocam um prato, eles comem ao redor com as mãos? Tem esse tamborete que você está vendo aí, que é um tamborete que em cima dele apoia a bandeja com os alimentos. É um prato coletivo, né? Ele é um prato coletivo, as pessoas comem com a mão e comendo com o pão. Quer dizer, é toda uma pesquisa. Mas você me perguntou do Cerrado e, de algum modo, na verdade, a primeira imagem desse livro, que é essa história, essa imagem aqui, eu tinha a imagem dessa... Mostra para cá. Aí. Esse é um mico-leão? Não, é um leão. Um leão. É um leão. É um leão mesmo. Essa paisagem estava um pouco difícil de eu capturar um ângulo, uma forma para essa paisagem exclusivamente com as fotos que eu tinha da Etiópia. Só que, poucos meses antes, eu tinha feito uma viagem para São Félix do Araguaia e a gente passa por uma região ali, logo depois de Barra do Garças, que tem essas formações rochosas. Eu bati o olho e falei, gente, é muito parecido com o que eu vi da Etiópia. E eu desenhei ao vivo essa paisagem. E na hora de fazer esses desenhos, eu mixei as duas coisas. Um pouco do que eu vi aqui, que tinha uma referência com o que era de lá, com o que eu vi de lá. Então, eu acho que me ajuda em tudo, a me sentir no mundo, a colorir, a escolher uma paleta, né? As cores do Cerrado estão aí, com certeza. Vamos para o nosso primeiro intervalo e continuamos falando daqui a pouquinho. A nossa convidada especial de hoje é a artista plástica Cissa Fittipaldi. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista desta semana tem como convidada especial a ilustradora, artista plástica, professora e escritora Cissa Fittipaldi. A Malu Longo, uma das nossas colaboradoras hoje, jornalista, nossa colega, estava com uma pergunta pronta no bloco anterior. Malu. Sim, Cissa, você fez uma imersão, né, na cultura indígena a partir dos anos 80, se não me engano, na tribo dos Inhambequara, em Mato Grosso, isso? E depois foi para Yanomami, né? E você teve toda essa influência que hoje reflete fortemente, né, no seu trabalho. Como é que você explica tudo isso? Olha, nos anos 70 foi que eu fiz essa primeira viagem a convite de um casal de antropólogos que trabalhava com essa etnia, os Nambiquara, no Vale do Rio Guaporé. Foi uma experiência de vida para quem... Eu era muito jovem, eu tinha 20 e poucos anos de idade, e foi uma experiência muito contundente, que me transformou em muitos aspectos, pelo fato de ver como que uma sociedade pode pensar de modo diferente, o mundo, resolver os seus problemas de outro modo e buscar felicidade, né? Ser alegre e buscar felicidade. Principalmente em relação a como eles lidam com as crianças. E eu já estava um pouco buscando alternativas para mim como artista plástica. Eu não tinha uma definição, eu nunca tinha escrito para criança, eu não sabia que eu poderia ter alguma facilidade para isso,
uma tendência, né, favorável para isso. Eu comecei a descobrir isso lá, e mexendo com crianças e vendo como as mulheres cuidam das crianças, como as crianças são valorizadas na sociedade indígena, e todo esse modo de ser e de viver diferente que realmente me transformou de um modo profundo. E eu sou muito grata a essa experiência de vida, porque até hoje eu elaboro isso, já há 40 anos passados eu continuo elaborando isso. Foi quanto tempo você ficou? Eu fiquei uma primeira estadia de 4 meses, voltei para a cidade, depois eu retornei, fiquei mais 3 meses e depois o meu contato com os Nambiquaras se diluiu. Foi mais assim através de contatos esporádicos. 20 anos depois, ou quase 30, sei lá, quando fui fazer o mestrado, eu reativei esse contato com os Nambiquara porque eu quis que eles fizessem parte de um trabalho de arte que eu estava fazendo, eu estava montando uma instalação e eu queria que esse trabalho fosse colaborativo e eu fiz em colaboração com eles, mas foi assim, foi tudo por telefone e por carta e eles fizeram peças plumárias para participar de uma obra que eu estava construindo e tudo chegou pelo correio, eu não precisei estar lá. Foi muito incrível isso. Eu não precisei estar lá fisicamente para que essa troca intelectual, filosófica, conceitual acontecesse e para que eles também participassem do trabalho. Agora, já essa experiência que você mencionou com os índios Yanomami foi bem diferente, porque eu nunca fui a uma aldeia Yanomami. Eu não viajei para as aldeias Yanomami. Eu morro de vontade de ir, mas nunca fui. Na verdade, o que aconteceu foi um convite da fotógrafa Cláudia Andujar para que eu participasse também de um trabalho onde nós construímos uma publicação que foi feita diretamente para o uso das aldeias. E coincidiu que eu tomei contato com a produção gráfica desses índios, que a Cláudia tinha feito um trabalho na aldeia com alguns velhos sábios que desenharam. E, para grande sorte minha, a Cláudia, né, aí sim, em meados dos anos 80, a Cláudia estava hospedando na casa dela 4 velhos xamãs, no apartamento da Avenida Paulista. 4 velhos xamãs sábios e que estavam desenhando também, entre outras coisas, desenhando. E eu tive essa oportunidade concedida pela Cláudia de conhecê-los, de ver como era isso, de conhecer esses desenhos também que a própria Cláudia havia feito e pesquisado. E foi a partir disso que eu construí a linguagem para executar as ilustrações e toda a parte gráfica desse manual de saúde que foi produzido para as próprias aldeias. E eu vou dizer para você que isso foi, na minha história de vida, as aulas de arte mais importantes que eu tive em toda a minha vida. E eu me sinto assim que, se eu tenho alguém a agradecer por um ensino de desenho, é a essas pessoas. E você acha que essa imagética indígena permeia todo o seu trabalho? Até continua permeando? Nem sempre, nem sempre. Por exemplo, nesses trabalhos que eu fiz sobre a cultura africana, como, por exemplo, aqui esse livro, né, aqui, ó, o Naniquiá, esse foi um livro publicado em 2014, é um livro recente. Tive a satisfação de ganhar um prêmio Jabuti com ele, um livro que me ajudou bastante agora a conquistar as coisas que tenho feito atualmente, né? Você pode ver que não tem propriamente uma influência indígena, porque, na verdade, como também estou me referindo a alguns aspectos de vida tribal, acaba que existe aí alguma confluência de linguagens e tal. Mas, a ilustração está mais para povos africanos, né? Povos africanos, porque é uma história também africana. Então, aí é toda uma outra pesquisa, são outros grafismos que aparecem, é uma outra paisagem. A aldeia também tem casas que têm uma arquitetura específica. Então, cada cultura, na verdade, ela exige um mergulho, ela exige uma pesquisa, uma dedicação para você não dar bola fora, né? Cissa, esse trabalho seu com os indígenas, com os Nambiquaras e os Yanomami, foi isso que te levou a ser consultora do MEC e da ONU para o
Desenvolvimento e Educação Indígena na área de Comunicação e Artes. Fala um pouquinho desse trabalho. É o seguinte, nos anos 90, o PNUD, que é um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, investiu uma boa dose de energia em construir um quadro de pessoas que pudessem colaborar com a melhoria da educação indígena no Brasil. Era um assunto que era uma necessidade que vinha crescendo por causa dos contatos e conflitos interétnicos nas áreas, né? E aí eu fui indicada pelo fato de ter feito vários trabalhos antes, tanto com a Saúde Yanomami quanto pela própria série Morená, que são esses livros, que foram os primeiros livros que eu publiquei depois que eu cheguei das aldeias Nambipara, né? Foi meu primeiro projeto, é um projeto mesmo, infelizmente eu só tenho aqui exemplares... Em espanhol, né? Em espanhol. Os meus exemplares em português acabaram. Sinal que está vendendo. Na verdade, a gente está dando uma parada nesse projeto. Vamos passar outros aqui para a gente dar uma olhada. Você quer que eu passe enquanto você fica mais à vontade para conversar? Aí. Então, assim, foi um conjunto de coisas. Eu tinha feito essa coleção, eu tinha trabalhado um pouco com saúde Yanomami, então fui convidada a participar desse projeto da PNUD e logo em seguida eu entrei num programa de formação de professores indígenas do estado do Tocantins. Fiquei praticamente 10 anos trabalhando com isso. Então, todas as férias da UFG de julho e as férias de janeiro, eu viajava para o Tocantins para ficar trabalhando com educação indígena. Depois que eu terminei de trabalhar nesse programa, eu fui convidada pela Universidade Federal de Roraima para integrar uma das primeiras licenciaturas indígenas, que é a formação de nível superior de professores indígenas. E lá eu fiquei dos anos 2000 até 2007. Então foi muito intenso. Lá, sim, eu entrei em contato novamente com Yanomamis, com Iecoanas, com os Macuxi. Eu estou vendo aqui, né, mitos dos índios Bororós, Tucano, Santerê, Mauê, Camaiurá. Pronunciei corretamente ou não? Só o Sateré Maué que... Saterê, Maué. Que... Quer dizer, você acaba sendo um pouco antropóloga também, né? As pessoas dizem que sim, mas eu não me considero não, porque seria muita ousadia da minha parte dizer que eu sou antropóloga. O que eu me considero é como uma artista pesquisadora. Então, assim, realmente isso é uma distinção no meu trabalho. Eu sou pesquisadora. E para pesquisar, não apenas para entender essa visualidade, eu tenho que mergulhar no universo dos antropólogos. Não me considero antropóloga, não, mas eu uso as ferramentas criadas por eles, o que eles escreveram, seus modos de observar, seus modos de descrever aqueles povos. Foi o que aconteceu na sua dissertação de mestrado. Também. Você trabalhou com arte plumário indígena, não é isso? Sim, eu trabalhei com o tema da presença da plumária indígena na arte contemporânea brasileira. Porque eu até levantei um corpus de obras e foi um ângulo também inusitado, que nunca ninguém tinha olhado para a arte contemporânea com esse olhar mais especializado, de descobrir ali a contribuição concreta de uma arte consagrada indígena. Porque dentre todas as artes executadas, né, pelos índios brasileiros, a mais consolidada, que tem reconhecimento internacional, que tem uma presença incontestável enquanto estética, é a arte plumária. As outras todas a gente tem que trabalhar para conquistar, porque todas merecem, né? Sair daquele patamar do artesanato e receberem um olhar, que é o olhar de obra de arte, o estatuto de obra de arte. Muitas das peças, elas estão ali... são obras de arte, são objetos de arte, não apenas de mero artesanato. Então, eu vejo um pouco assim, acho que eu tenho um pouco também essa tarefa de qualificar um pouco o olhar de quem não é indígena com relação àquilo que eu considero uma arte indígena, né? Minha dissertação de mestrado teve um pouco esse foco.
Ok, vocês que foram colegas de mestrado, né? Mas a gente conversa depois. Vamos para o intervalo, voltamos já já na entrevista com a ilustradora, artista plástica, professora universitária Cissa Fittipaldi. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidada especial a ilustradora, artista plástica, professora universitária Cissa Fittipaldi. Abrimos esse bloco passando a bola para o Salve Juliano, que estava com uma pergunta para ela. Cissa, você vem de uma família de editores. Uma vez você me falou que me parece que você já tinha montado e desmontado várias bibliotecas nas suas mudanças e andanças pelo mundo. E o livro é pesado, né? Ele ocupa espaço. E muito se fala e tem se falado sobre o fim do livro. No entanto, as editoras continuam lançando e parece que, sobretudo no campo infanto-juvenil, o livro, a cada ano você tem mais livros, mais produções e as pessoas continuam comprando. Como você vê o futuro do livro impresso? E a ilustração, ela vai funcionar bem? Ela funciona bem também no meio digital? Como você avalia isso? Eu não sou uma especialista de mercado para poder te dar vou te passar um pouco a minha percepção, né? A grande boa notícia é que o ano passado os números nos Estados Unidos se reverteram, né? Porque o EPUB e o e-book eles estavam alcançando números de venda maiores do que os exemplares físicos nas livrarias e nas livrarias digitais e em tudo, né? Nos Estados Unidos. E esse número surpreendentemente virou. Nesse ano, nós tivemos a notícia de que o impresso supera em vendas nos Estados Unidos os EPUBs. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem um volume de venda muito grande no digital, ainda não está tão disseminado. Eu acho que o livro, fisicamente, não vai acabar, a menos que a gente tenha uma crise ambiental tão grave, que não nos permita mais fabricar papel. Né? Eu vejo um pouco assim, eu tenho um pouco de medo desse futuro ambiental, da gente entrar num processo de ter que economizar todo e qualquer recurso. Né? Eu vou te perguntar, para o seu trabalho específico de ilustradora, o e-book perde qualidade, dá qualidade, tanto faz, vem a somar? Olha, como eu não sou artista digital ainda, né, eu não tenho muita facilidade para responder. Mas eu vejo, por exemplo, trabalhos como o da Ângela Lago, que eu considero uma grande referência para mim na área da ilustração, uma amiga e, ao mesmo tempo, uma pessoa com quem eu aprendo cada projeto. Há muitos anos a Ângela só trabalha digitalmente. E ela tem algumas experiências de e-book, onde ela mesma preparou os aplicativos, construiu os aplicativos para o livro acontecer. A gente tem uma crítica assim, em relação ao que se faz, que é essa grande dependência que existe entre o livro digital e o livro impresso, como se o livro digital dependesse muito daquela estrutura já conhecida de como manipular um livro, como virar páginas, como usar um livro físico para funcionar no digital. Acaba que o livro digital ele não tem uma definição ainda, ele não chegou num conceito, ele não tem uma forma para a gente poder dizer se ele acomoda bem ou não, ou melhor, o trabalho de um ilustrador. A gente ainda não tem esse conceito definido. Mas eu acredito que um trabalho visual ele é possível em qualquer sistema, em qualquer plataforma. Tudo, no fundo, tudo se resume a uma questão de linguagem. Se você tem o que dizer e tem ferramentas para dizer e constrói um vocabulário, eu acredito que seja assim possível, né? Mas eu não queria de jeito nenhum perder esse contato com o físico. É um fetiche, né? É um fetiche, mas também é um modo de apreender. Porque o que acontece? Quando você vira a página, você tem um ritmo, né? Tem um ritmo, tem uma temporalidade na apreensão da história. Você escolhe a hora de parar, ou você não consegue parar. Tudo isso está um pouco vinculado a um livro físico. Vocês são leitores digitais? É porque eu sou leitora digital. Eu sou. Né? Eu me canso mais rápido. Com
com certeza. Eu Bom, Mudança mais rápido. Enfim, tem eu acho que tem espaço para os dois, né, Malu? Acho que também acho que tem questão de espaço para os dois. apesar de você dizer aqui que não conhece muito de mercado, mas assim, dentro da construção dessa identidade brasileira na literatura infanto-juvenil, na qual você faz parte, como que o que você sente assim, esse embate com a literatura tradicional, os contos de fadas? Como é que é isso? Inclusive, agora tem essa polêmica, né, recente, Exato. por causa da história do autor que dizem fez um conto que é como se fosse uma reinterpretação do velho Pele de Asno, mas está sendo censurado, né? E ninguém quer censura no panorama da arte, né? Apesar de que o Ministério está dizendo que não foi censura, foi uma adequação, uma busca de adequação. Eu não sei, como eu não estou lá naquele grupo avaliador, não quero emitir o meu juízo, mas censurar nunca foi bom para ninguém. Explica um pouquinho, né? esse episódio. Esse episódio foi o seguinte, um livro que foi super avaliado por uma equipe de especialistas, entrou para um dos programas PNLD, se não me engano, né? Programa Nacional do Livro Didático. E esse livro, ele contém vários contos, entre eles um que trata de um assunto muito delicado, que é o incesto, que é o assédio de um pai em relação à sua filha menina. Sua filha, menina que eu digo assim, criança, né? É uma história de assédio praticado pelo próprio pai. E na versão desse escritor, a criança repudia o assédio, mas é punida. Em contrapartida, é punida, e essa punição leva essa criança à morte. Então, o que acontece é que depois que esse livro foi distribuído nas escolas, as professoras, muitas, e mães e as famílias reagiram com relação a essa história, dizendo que essa era uma história muito violenta, uma história inadequada, uma história imprópria, e principalmente pelo lado moral das famílias, que ninguém queria, na verdade, encarar que estava sendo contada a história de um pai que assedia a própria filha. Então, é um assunto muito, muito, muito delicado que é suscitado pelos próprios contos de fadas e tem a ver com o que se faz em literatura hoje, contemporaneamente. Porque, por um lado, é um assunto do qual, por que nós vamos fugir? Se é uma realidade. Incesto existe, né? Se ele existe. E se tem muitas crianças que estão mesmo sendo assediadas dentro das suas próprias casas, né? E que muitas vezes a criança não tem um mecanismo para poder falar sobre isso. Ela não dispõe de vocabulário para verbalizar uma experiência de violência que ela sofreu. Às vezes, um livro sobre o assunto, ele consegue ajudar a criança a verbalizar, consegue fazer a criança pensar sobre isso, que é o papel muito que grandes especialistas na área de literatura atribuem aos contos de fadas. Você ter uma interpretação psicológica e libertadora da mente infantil quando a criança lê o Chapeuzinho Vermelho, onde ela é devorada, depois regurgitada, depois devorada de novo, né? Depois ela se salva. Enfim, é todo um modo de trazer para o interior, para o imaginário infantil, algumas violências, algumas dificuldades que ela tem no dia a dia, que ela tem que buscar maneiras, ferramentas de elaborar. Então, o que aconteceu foi isso. O livro, o MEC diz que não houve censura, porque o livro foi recolhido, mas ele não vai ser evitada a leitura dele, porque ele vai ser redistribuído para as bibliotecas públicas. Ele só não vai circular para aquelas crianças que estão na faixa etária entre 8 e 9 anos, para a qual tinha sido destinado. Então, está tendo aí todo um questionamento dessa decisão tomada pelo Ministério da Educação, né? Enfim, minha posição é que não é interessante censurar, nunca. E o tema, ele é muito relevante. Agora, como eu não li o livro ainda, porque isso é tudo muito recente, é coisa de dias na internet, eu ainda não li, eu não tenho uma posição sobre
o livro em si, né? A qualidade literária, essa adequação ou não do livro. Eu também não sou especialista em educação para determinar isso. Eu vejo as coisas mais pelo ponto de vista da estética, né? O ilustrador é um criador autônomo, que trabalha com o autor do livro, com o escritor, e muitas vezes mostra mostra a sua visão do mundo. Você já foi censurado alguma vez? Vamos deixar a expectativa para o nosso telespectador. Está na hora do intervalo, a gente vai para o intervalo, voltamos em instantes no último bloco, aí você responde. Cissa Fittipaldi foi censurada ou não? Você fica sabendo em instantes. Hoje, no Roda de Entrevista, conversamos com a ilustradora, artista plástica e professora universitária Cissa Fittipaldi. No bloco anterior, o Salvo fez uma pergunta que ficou à expectativa para a Cissa responder agora. Você já foi censurada? Pergunta saia justa, né? Saia justa. Olha, na verdade, o contato do ilustrador, normalmente, ele é com o editor, em primeiro lugar, e não com o escritor. Parece que os editores preferem trabalhar assim porque muitas vezes existe uma expectativa muito grande do escritor em relação ao que o ilustrador vai criar. E às vezes essa expectativa, quando você está no meio do processo, quando você ainda está criando os personagens, criando os ambientes, muitas vezes o autor, o escritor, ele sente uma distância muito grande entre como ele imagina esse livro e como ele está sendo, de fato, elaborado. Isso já cansou de dar problemas, então os editores estabelecem já por contrato que quem cuida da parte de produção gráfica, de visualidade dos livros e tudo é o editor e o escritor vai receber uma grata surpresa no final. Então, assim, raras vezes eu, por exemplo, na minha vida, tive um contato mais próximo com o escritor, quando a gente realmente tem uma parceria maior, ou quando a gente quer trocar uma ideia para melhor elaborar um trabalho e tal. Tem até uma história curiosa com relação a isso, que se der tempo eu conto. Mas já aconteceu sim uma vez de eu ter feito um trabalho por encomenda de um editor, de uma história que suscitava uma interpretação mais politizada. E sabe que quando você tem essa oportunidade, você tem que escolher um lado. Porque quando você decide que o caminho é político, você tem que escolher um lado. E o meu trabalho ele era um pouco assim, panfletário, no sentido de que escolhi um lado e trabalhei dentro desse lado. Que era um lado um pouco mais assim, uma visão... Foi bem dialética, né? Uma visão um pouquinho comunista, um pouquinho marxista, assim, uma interpretação um pouco marxista do texto desse autor. E um pouco crítica da sociedade de consumo. Na verdade, o que ficava mais claro no meu trabalho era aproveitar o que o escritor tinha dito para fazer uma crítica aos excessos da sociedade de consumo. O livro tinha uma restrição, que era ser feito todo em preto e branco, então ele foi todo desenhado em bico de pena nanquim, foi muito trabalhoso, tive que criar uma linguagem para aquilo e tal. E quando eu terminei esse trabalho, eu mandei para a editora e imediatamente eu tive o retorno do editor que amou, adorou a abordagem, ficou encantado. Mas qual não foi a nossa surpresa quando o escritor, ao se deparar com o resultado, considerou inaceitável. Então, foi a primeira e única vez na minha vida que a oposição desse escritor em relação ao meu trabalho foi tão forte, porque ele não concordava com a interpretação que eu dei, com os desdobramentos que eu dei para o texto dele. Porque, na verdade, o ilustrador, eu acho que um bom ilustrador é aquele que não faz o espelho do texto. Ele cria algo, ele cria um novo... Ele escreve também, né? Exatamente, é um novo texto que vai sendo lido junto. Você não pode, claro, contradizer o autor. Você não vai agredir o texto, você não vai contradizer o autor. Mas você tem uma certa liberdade de colocar também outras janelas de leitura, né? Sim. E foi onde eu encontrei essa barreira, né? O livro não foi publicado com as minhas imagens. Nesse campo aí que você falou, né, até no campo político, ideológico, e a gente observa pelo seu trabalho que tem, não necessariamente uma forma panfletária, partidária, mas há um ativismo político quando você trabalha com índios, com negros, então
você escolhe um lado. Como é que você está vendo, analisando esse nosso Brasil de hoje? Completando o que o Enzo falou, dizem que ilustradores editam o mundo e estão produzindo imagens para tudo. Você consegue imaginar uma alegoria para o Brasil, para esse Brasil de hoje? Respondendo junto com a pergunta do Enzo. Olha, com relação à questão indígena, eu não acompanho tanto os movimentos negros como eu acompanho Os indígenas, a né? questão indígena. Eu acompanho os negros, assim, de um modo mais consensual, mas a questão indígena eu acompanho bem de perto. O que eu posso dizer é que a gente está vivendo um momento muito triste, de um grande retrocesso com relação a não reconhecimento dos direitos, não reconhecimento dos territórios. Sabe? É o fim da picada que a gente não reconheça os territórios indígenas, porque eles já estavam aqui muito antes dos portugueses chegarem. Eles já tinham como viver, eles já tinham seus lugares, seus territórios, suas roças, suas formas de vida. É um absurdo agora o fazendeiro dizer que aquela terra não pertence a um índio. É totalmente descabido. Eu não consigo compreender isso. E o que acontece é que desde o governo Lula não foi um bom governo para as sociedades indígenas e o governo da Dilma piorou muito a situação. Então, a gente já vem vivendo há alguns anos a falta, muito baixo reconhecimento. E o governo Temer? O governo Temer, então, está uma bagunça total, porque o governo Temer nem está sendo um governo, está sendo passa esse tempo, né? Uma corda bamba. Uma corda bamba, a gente não sabe nunca o que vai acontecer, cada dia uma surpresa. Você tem surpresa ruim de todos os lados, aparece surpresa ruim de um partido, surpresa ruim do outro partido, você não acredita, não existe mais crença na elite do poder, não existe mais crença nos políticos. Agora é a justiça que está na corda bamba com essas decisões que são verdadeiras ofensas à inteligência do povo brasileiro, acaba com a nossa alegria de viver, acaba com o nosso ânimo, o povo está ficando desanimado. E esses professores do Rio de Janeiro que não recebem salário, como pode uma coisa dessa? Os professores da UFRJ, UERJ, né? Da Universidade Estadual do UERJ, Rio de Janeiro. sabe, você chega ao cúmulo de um professor, doutor, pós-doutor, fazer um cartaz pedindo por favor para conseguir um trabalho porque ele não consegue pagar as contas. Quer dizer, é um absurdo. A gente está vivendo um Brasil que eu não tenho nem alegoria para te dar, Salve. A alegoria que eu tenho é um país que está perdendo a alegria. O Brasil que era o Brasil, um país da alegria, está perdendo a alegria. A gente perde tanta alegria que não dá nem para continuar no assunto, viu, Salve? Nossa. Eu só voltando um pouquinho aqui, no que você falou anteriormente, você tem um escritor que você gostou de trabalhar, que você tem uma identificação maior ao longo dessa sua carreira? Eu fiz vários livros com Rogério Andrade Barbosa. Eu acho que a nossa afinidade, ela não nasceu pela literatura, na verdade, ela nasceu pelo contexto que ele trabalha, que é essa busca de contos, de narrativas tradicionais em sociedades africanas. E eu acho que ele trouxe isso nos anos 80 para o contexto da literatura infanto-juvenil brasileira, era necessário. A gente, antes disso, só tinha como referência contos africanos no Brasil, que eu acho que ainda um pouco influenciados pelas histórias dos orixás, né? Da história do candomblé no Brasil, mas que me parecia assim muito pouco. E é todo um universo a ser explorado que tem muita afinidade com o que a gente vê no Brasil. Não que sejam as mesmas coisas, não são as mesmas coisas, mas existe essa afinidade. E eu vejo os textos dele como os textos de um professor que também resolveu pesquisar determinadas culturas. E nesse ponto a gente tem muita, na verdade, afinidade, né? Então eu fiz muitos livros do Rogério. Fora isso, eu tenho os meus livros que eu mesma escrevi. Não tenho grandes outras parcerias. Fala da Cissa escritora. Então, eu tenho desde que eu entrei na UFG como professora, eu parei de escrever.
passei a me dedicar a trabalhar como ilustradora de outros autores. Deixa eu te interromper na sua resposta. Você parou porque, como escritor no Brasil, passa fome, estou exagerando, e aí precisa ter o salário certo e garantido da universidade? Tem relação isso? Não tanta, né? Na verdade, quando eu vim para o Centro-Oeste pela segunda vez, nos anos 90, a gente estava atravessando uma fase complicada no Brasil, que foi a fase do governo Collor, com aquelas retenções de finanças. Ficou tudo muito difícil em termos de buscar sobrevivência, buscar alternativas para a vida. E também, principalmente aqui, eu estava morando aqui em Goiânia. Goiânia não era uma cidade que oferecesse muitas alternativas para um artista gráfico. A alternativa era trabalhar como ilustradora no Jornal Popular, coisa que eu já tinha feito no começo da minha vida profissional, e não muito mais, né? A gente não tem... Agora, recentemente, com algumas iniciativas, existe um certo movimento editorial na cidade, mas naquela época, nos anos 90, não havia nada, e a universidade ela surgiu como um horizonte possível, aonde um artista trabalhar com uma certa liberdade, mas uma certa liberdade, porque eu sempre me senti muito à vontade para ilustrar, porque é um trabalho que eu já fazia há muitos anos, tinha muita referência, muita facilidade para fazer. Já o trabalho de um escritor, além de eu ser pesquisadora, além de ter que pesquisar as coisas sobre as quais eu gostaria de escrever, além disso, existe toda uma elaboração difícil para mim, porque a minha primeira linguagem ela é visual, não é verbal, é verbal escrita. Então, toda essa dificuldade, ela exigiria o quê? Um tempo muito maior de trabalho no meu escritório, no meu ateliê, em silêncio. E coincidiu com o fato de eu estar na universidade. A universidade já é, em si, um espaço de trabalho muito exigente. O Sálvio sabe, o Sálvio foi meu aluno, ele sabe, e agora ele é professor na universidade, então ele sabe que nós, na universidade... Ele foi seu aluno e seu colega também. E foi meu colega. Estudamos juntos. Né? Hoje em dia somos colegas como professores, e ele sabe que a gente, como professor da FG, você tem que pesquisar, você tem que publicar, você tem que, além de dar as aulas, você corrige, você orienta alunos. Você também tem trabalhos de administração. Eu fui coordenadora de curso, eu fui coordenadora da galeria da FAV por 6 anos seguidos, era um trabalho imenso cuidar da galeria. E todas essas coisas roubam de você, e você é obrigado a responder porque você está na instituição e quer trabalhar com qualidade pela instituição também. Isso tudo rouba de você uma coisa chamada tempo, que o escritor precisa, porque para você ser escritor você tem que escrever todos os dias. É como um ilustrador, como um pianista, como qualquer área, né? Quem te inspira? Visualmente? Que artistas, que ilustradores? Eu sou apaixonada por muitos autores, porque até é difícil citar, nomear, né? Como eu já citei, o trabalho como um todo da Ângela Lago, apesar de ser totalmente diferente do meu trabalho, ele é muito inspirador, eu considero ela uma grande mestra. Inveja da boa, daquela inveja que você sente assim que dói o coração, é do Roger. A gente tem, às vezes, alguns trabalhos que são paralelamente parecidos em termos de uma linguagem que a gente busca que tem vínculos com a cultura popular brasileira, com as realidades de um Brasil sertanejo, de um Brasil profundo, né, como se costuma dizer. Quando ele ataca essas temáticas, eu sinto aquela inveja boa de admiração pelo trabalho dele. A Marilda também, Marilda Castanha. Eu admiro profundamente o trabalho da Eva Furnari, porque a Eva Furnari, na minha opinião, ela é a autora brasileira para crianças, tanto de palavras quanto de imagens, que mais consegue criar vínculos com os leitores infantis. É impressionante o grau de cola que ela consegue com as crianças, esse vínculo que ela tem com a mentalidade infantil, como ela conversa com tanta facilidade com essa mente infantil. Isso, para mim, cada livro dela é uma aula sobre isso. Então, eu tenho esses... E qual que é a sua opinião sobre o Daniel Munduruku, que é um índio autêntico, né? Dessa etnia, Munduruku, no Pará, e que se formou, hoje é doutor e enveredou pela literatura infantil?
Olha, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho do Daniel. Eu já ilustrei 2 livros dele. Gostaria de ter ilustrado mais. Mas ele me encaminhou livros no começo da carreira dele que eu gostei, mas não pude ilustrar, porque eu não sentia que fosse um texto no qual eu daria a melhor resposta, a melhor imagem. Indiquei um artista brasileiro que eu achei que faria isso e os livros ficaram maravilhosos. Eu acho o primeiro livro do Daniel um dos melhores livros publicados em literatura infantil no Brasil, independente de ter ou não temática indígena, que é um livro que se chama Meu Avô Apolinário. Foi o primeiro livro, acho que foi dele, ou pelo menos foi o livro que lançou ele nacionalmente. É um livro muito bonito. É um livro extraído da sua própria vida, né? É autobiográfico e muito, muito bem contado, uma história contada com emoção, com ternura e uma história muito bem contada. E eu acho muito admirável o trabalho que ele faz de trazer os índios para essa condição de autor. E isso vem sendo feito ao longo dos anos, no começo de um modo mais incipiente, com muita dificuldade, depois com o apoio da Fundação do Livro, com mais facilidade. O nosso trabalho anterior, de 20 anos atrás, na formação de professores indígenas foi fundamental, porque é desse grupo de jovens professores que surgiram hoje, os que são escritores indígenas que fazem parte do grupo do Daniel Munduruku, e entre eles eu destacaria o Cristino Wapchana, que é um autor que veio crescendo junto com o Daniel. O Daniel apoiou muito e que é um menino muito talentoso. Tem um livro recentemente lançado chamado A Boca da Noite, que ele até me pediu para ilustrar. Eu não podia na época, estava muito ocupada, não pude fazer, mas foi ilustrado pela Graça Lima maravilhosamente bem e ganharam um prêmio de ilustração recente, um prêmio importante. O livro é lindo. Então, eu acho que o Daniel faz um trabalho muito importante. Né? Bom, nosso tempo está acabando já, infelizmente, né? Tínhamos assunto para 2 horas. Eu acho que esse é um pouco o papel da TV Brasil Central também, de trazer a arte, a cultura, né, para o nosso telespectador. Eu acho que a gente dá essa nossa contribuição. Eu queria agradecer as participações da Malu Longo e do Salvo Juliano, jornalistas, 2 ex-colegas de trabalho em situações diferentes, momentos diferentes. É sempre bom tê-los aqui com a gente. Muito obrigado, boa noite para vocês. Cissa, você tem 1 minuto para você dar o seu recadinho final. Antes, uma pergunta que eu acho que você responde a vida toda e muita gente quer saber. Seu parentesco ou não com o campeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi? Olha, as pesquisas do meu avô, e eu fiz umas viagens lá para a terra natal dos parentes, indicam que todos os Fittipaldis por aí no mundo são parentes. Somos tudo e boa gente, nós, né? Tudo parente, mas de toda maneira é um parentesco difícil de determinar, distante. Mas havia, sim, uma amizade entre as famílias em São Paulo, né? Uma amizade há muitos anos atrás, e as novas gerações perderam um pouco esse contato, né? Recadinho final, 30 segundinhos sobre arte, sobre... Olha, eu acho que a gente tem que pensar numa grande riqueza brasileira e do mundo, que é a diversidade. Valorizar a diversidade, valorizar a alteridade e a diversidade. É o meu recado. Porque se a gente tem esse caminho, a gente vai abrandar um pouco nosso olhar para o outro, abrandar para um estado, né? Que eu considero hoje o Brasil que nós estamos vivendo é um estado da arte, digamos assim. Um mundo melhor, né? Para um mundo melhor, mas pela diversidade. Obrigadão, foi um prazer conversar com você hoje, gente. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço. Voltamos na próxima semana.